O Palmeiras, ontem eu tava vendo a live sua, Massa, no canal Raiz, e eu confesso que eu me espantei assim como seu companheiro, o Diego Iwata. Quando você falou, o Abel vai embora do Palmeiras. O Diego, primeiro que o Diego quase teve uma síncope na hora, porque ele não sabia. Ele falou, não, mas meu Deus, ele ficou um pouco apavorado. Pode assim, tem que falar. Mas eu confesso que eu fiquei surpreso, porque... tipo assim, não tem volta. Isso aí. Você volta sempre pode, tem tudo na vida. Certo? Mas a minha fala ontem, e mantenho hoje, é que o Abel não vai permanecer no Palmeiras a partir de 26. Por quê? Porque o que aconteceu quarta-feira no Allianz Parque é muito forte. Quando você rompe da rede social, né, da imprensa, da mídia, para dentro de campo, para o estádio, isso causa impactos seríssimos, né? Porque a gente tem que analisar uma série de questões. Tem a vaidade, tem a imagem, que vai para o mundo inteiro, cara. O que aconteceu ontem, as conquistas foram para o mundo inteiro. E o que aconteceu quarta-feira também foi para o mundo inteiro. Isso tem impacto na carreira do profissional, tem impacto na vida pessoal do profissional, tem impacto na saúde mental do profissional. Não tinha pensado nisso também. Na confiança do meio. Oi? Eu não tinha pensado nisso. Nesse aspecto? Não, do aspecto pessoal é evidente. Tem mais um aspecto. O aspecto profissional para o mundo. Eu não tinha pensado. Cara. Tem outra coisa. Quando a torcida se volta contra a Leila e contra o Barros, que são bastiões da vida dele dentro do Palmeiras, né? Aí é o estádio todo, não foi só a Mancha, né? O estádio todo. Isso também gera no profissional grato que com a relação que tem de tamanha afinidade, também causa ruído, também causa um sentimento ruim, né? Então, é por todos esses aspectos que eu digo que em 2026 o Abel não vai ser técnico do Palmeiras. Agora, o que mais tem a respeito disso? Aqueles que viram o Abel Ferreira depois do jogo, não dentro do vestiário, que ninguém entra, mas fora do vestiário. Realmente era uma imagem como nunca antes vista. Depois do jogo? De abatimento? De tristeza, de abatimento, de um pouco de revolta, né? Fica tudo... Mágoa. Misturado. Fica tudo... Eu não posso falar pelo sentimento dos outros, mas a imagem era de uma pessoa triste. Vamos deixar assim, tá? Senão os caras pegam aqui o que eu tô falando, como já pegaram ontem, já falaram que eu falei com não sei quem, que não sei o quê. Eu, Paulo Massini, estou dizendo que o Abel, ninguém me falou, não foi ele não me ligou, né, tá? Aí o que tem em volta disso? Tem o staff dele achando que é uma ingratidão, né? Tem ele mesmo chateado. Como que isso pode ser revertido, se é que pode? Da parte do Palmeiras, Abel não vai embora do Palmeiras, nem agora, nem em 26. Fica até 27, não mudou em nada essa convicção. Vai ser feito agora, a partir de quinta-feira, começou a ser feito um trabalho de apoio irrestrito e de foco total na recuperação do Palmeiras no ano. E aí isso vai ser discutido mais para frente. Em algum momento ele pode dizer, olha, eu vou ficar, tá tudo certo o que aconteceu, eu quero ficar e tal. Mas de ação imediata vender o Vanderlan para o Red Bull, 7 milhões de euros, contratar o Ruiz, jogador do Toluca, do México, não tenho valores, não sei se isso avançou de ontem para hoje ainda, tá? As coisas são muito rápidas, eu sou velho, eu não dou conta de... É muito rápido, mas a ideia é essa, entendeu? Para a lateral esquerda vai subir o Arthur no primeiro momento, para avaliar, ver se vai contratar alguém ou não. Segue o mesmo pensamento, né? Daquilo que foi dito no pós-jogo. E eu repito, o que aconteceu quarta-feira não é só assim você jogar um copo de cristal e depois colar todos os pedacinhos, né? Não é, esse é um exemplo bom, mas ele é pequeno, porque quando a gente fala de copo, cristal, a gente fala de objeto. A gente está falando de seres humanos, estamos falando de pessoas, tá? Então, o que aconteceu foi muito forte e eu digo para você que o Abel não vai continuar em 26,
Provavelmente esse vídeo vai cair no esquecimento se o Palmeiras ganhar título e ele renovar lá na frente, mas hoje essa é a minha convicção. Aqui, ó, o Luiz Kleber, Arnaldo, falou o seguinte: a Leila tem que mostrar que ela realmente é diferente, banir a mancha do Allianz e renovar até 2027 e continuar o melhor projeto futebolístico dos últimos anos. Bom, vamos lá. Banir... Que bobagem que ele escreveu. Não, calma aí. Banir... Não, eu entendo, eu sei que não dá para banir, mas eu entendo que ele quer dizer que a Mancha Verde que está fazendo isso com o Abel e... Como disse o Massini, não só. Sim. E quando a Mancha Verde foi importante, o Palmeiras considerava a Mancha Verde importante. O Palmeiras inteiro, o presidente, o técnico e tudo mais. Banir, você pode até... como ela está banida, o CNPJ, em termos de faixa, adereços, etc. Depois o atentado na Fernão Dias. Os líderes estão presos? Os líderes estão presos, mas as pessoas vinculadas à torcida, elas têm o direito de comprar ingresso e entrar no estádio. E se sentar próximas umas às outras. O clube pode cortar os incentivos, os ingressos subsidiados, um monte de coisa. Mas isso não é possível na prática. A questão não é a Leila bancar o Abel, mesmo com a pulpa da torcida, o Abel não querer mais. Essa é a coisa nova depois do que aconteceu, que o Massini está trazendo. Que foi aquela vez na mesa que eu falei, e se for invertido? Exatamente. Se for ele que não vai querer, lembra? Primeiro, né, Tironi, antes dessa noite trágica e muito marcante, o Abel já relutava em permanecer no Palmeiras. Antes dessa noite. A questão, o contrato estava para ele assinar. E ele falava, é uma cláusula. Qual que era a cláusula? Era uma cláusula esportiva, digamos assim, né? Se não ganhar meio nada, simbólico. Tal, se não ganhar nada, né? Talvez interpretando, se eu não conseguir ganhar nada nesse ano com esse time, com esse investimento, é sinal que o meu trabalho esgotou. Talvez fosse essa projeção que ele fizesse naquele momento. Agora é outra coisa, foi além, como o Massini falou, um negócio que ele pode até, eu entendo, nesse restante de ano mobilizado, ele é muito orgulhoso, acho que ele é determinado, se ele encontrar forças, ele pode fazer dessa vontade de sair por cima com mais uma conquista, uma baita de uma motivação. Mas mesmo assim, eu estou como assim, a minha impressão é que, tá a taça aqui, Brasileirão, 21 de dezembro, vou passar o Natal em casa, abraço, satisfação. Porque, de fato, o que aconteceu ontem, poucas vezes a gente viu com um ídolo, né? Um cara, ontem não, já anteontem, né? Mas já invadindo a madrugada, com um cara que está na história do Palmeiras como principal treinador e tal. Acho que vaias a gente entende, momentos tal, às vezes o burro pro treinador, né? É até naquele limite. Tem muito treinador que com o burro já desiste, mas esse nível de ofensa, palavrão, me parece muito para qualquer pessoa, ainda mais para uma pessoa que está há muito tempo no lugar e que talvez se considerasse um ídolo nesse lugar, né? Essa é uma situação que talvez eu acho tão desagradável essas comparações. Na Europa não sei o quê, na Europa o técnico fica mais, na Europa depende. Talvez na Europa ele não ficasse 5 anos num clube, nem no Porto, nem no Sport, em tal, que trocam de técnico toda hora, por sinal, os times portugueses. Mas na Europa, normalmente, o respeito ao ídolo, aquele que fez um trabalho muito marcante no lugar, ele é grande. E mesmo quando tem essa ruptura, acabou o trabalho, não nesse nível de ofensa e tudo mais, né? Eu acho que passou do limite. Até para quem não é palmeirense, até para quem não está perto do Abel. Que é o que diz aqui o Vinícius Iglesias, o Vessa. Não, ele mandou uma mensagem assim: uma coisa, você pode até não querer que o técnico permaneça, mas xingar um ídolo é inaceitável. É muito duro, gente. É muito pesado o que aconteceu quarta-feira. Foi pesado, mano. E assim, tem para mim uma questão que tá... Ele também, Abel, talvez, como Zubeldia, depois quando ele sair do Palmeiras, no dia que ele sair, ele aprenda a não ficar gerindo coisas que não dizem respeito a ele. Que foi o que ele fez o tempo todo nesses 5 anos de Palmeiras, com presidente
a presidente, o presidente e com o diretor esportivo dele, cara. Esse é um bom, bom ponto. Isso é um aprendizado até para nós aqui. Que talvez ele vá fazer nesses últimos 6 meses, ele talvez vá agir assim. Talvez ele tenha... Do jeito que ele está falando, vou só fazer o meu. Vou fazer o meu aqui, não vou defender... aquele, isso. Talvez ele vai mudar a postura dele agora. Quando esse nível de estresse, ele é 90% do desempenho, né? Tem as 2 derrotas para o Corinthians, não fazer gol no Corinthians, tudo isso está no contexto. Mas já vem de um ano para trás, né? Já vem carregado de um ano para trás. E isso tudo fica deste tamanho, com um volume tão grande, dentro de uma caixa apertada, porque ele coloca dentro da caixa coisas que são do incompetente do Anderson Barros, que ele deveria aliviar, ele é que deveria ser, né, vamos dizer, o pau de sebo do circo, né? Que a galera fica tentando subir lá, eu consigo, eu não consigo, e enquanto isso o mágico está ensaiando. Ele não faz esse serviço, porque ele é muito ruim para se comunicar, não sei. Ele que disse recentemente que se preparou muito para ser executivo de futebol, é bacharel em direito, mas se comunicar é uma tragédia, né? E ele está no Palmeiras porque ele é o algodão dos cristais dentro da academia, e a relação que ele tem com o Abel e com a Leila é muito boa, além de profissional, né? Então o Abel assumiu muitas coisas, e isso gera desgaste. Isso gera com que essa caixa fique prestes a explodir. E quarta-feira ela explodiu de forma, para mim... Não tinha mais algodão nenhum, né? Irreparável, mas diga do meu ponto de vista. Vamos lá. Primeira coisa, assim, eu já tive em vários derbys no Allianz Parque, eu não estava nesse. Os relatos das pessoas é de que não foi, quem estava lá, eu vi vários palmeirenses falando, sites segmentados e tudo mais, que não foi só a Mancha. Teve outros setores que não era unanimidade, mas teve sim. Aliás, como não era unanimidade, quem vaiou também, sobretudo a organizada também se revoltou contra o setor central. E aí xingou o setor central. Ou seja, rachou a própria arquibancada essa situação. Obviamente, na hora que aconteceu o grito tão forte ali e tal, a primeira coisa que juro que me veio na cabeça foi como seria a Neoquímica Arena fazendo isso com o Tite. A primeira imagem que me veio do Tite. E é duro pensar nisso, cara. É forte pensar nisso. Cara, peraí, se o estádio inteiro tem 45 minutos xingando o Tite, xingando. Não, nem reclamando, nem vaiando, até pedindo a sua saída, mas xingando. Cara, essa cena não ia combinar. Agora, isso não é novidade na vida do Palmeiras. Não ia combinar. Também não dá pra exagerar. Não, calma. Final... Então, não. Então, assim, essa é uma situação que me pegou. Mas, hoje, eu acho que deveria ser, quando você toma uma traulitada dessa e uma pancada dessa, que tem muitas consequências, deveria ser um dia de reflexão hoje, em cada pessoa dentro do CT do Palmeiras. A começar pelo Abel. Quando ele levanta o bracinho, não adianta ele vir com aquele miguezinho que ele estava pedindo apoio. Isso é quando você chega no vestiário, alguém virou na orelha dele e falou, você fez uma droga, cara. O que você fez foi muita burrice. Piorou. Você ironizou, você piorou. Vamos fazer... Aí você vira... É difícil. Eu sei. Na cabeça dele, eu ganhei... Eu sei. Na hora ali com o coração... Eu entendo. Mas alguém ali numa reunião de emergência acharam uma maneira... A comunicação deve ter vindo, um diretor falou, e aí, como que a gente sai dessa? Fala que você estava pedindo apoio. Alguém ali numa reunião de emergência, é assim que é no futebol. Como você vai externar aquilo lá? Então, ele erra demais. Porque ele ironiza o torcedor. Ele também tem a sua parcela. Então, dentro dessa reflexão, hoje, ele deveria fazer a sua. Eu também não deveria ter feito.
a reflexão do que ele fez no campo. Puta, eu tirei o Vitor Roque, Nos dois né? jogos, né? O que será que eu fiz? Meu time tomou 3 gols de cabeça, cara. Não tinha ninguém bloqueando, eu sempre bloqueei ali aquela jogada. Eu nunca tomava gol de cabeça. Pô, mas peraí, por que meu time se desorganizou todo, virou aquela bagunça com um a menos? Eu já fiquei com um a menos outros jogos e meu time não foi bagunçado. O Botafogo na final da Libertadores ficou com um a menos com 10 segundos de jogo e jogou muito contra o Atlético Mineiro. Muito com um a menos. Deu um baile no Atlético Mineiro. Ficou bagunçado depois da expulsão. Eu achei desorganizado demais, sobretudo no segundo tempo. Sobretudo no segundo tempo. Ah, depois do gol do primeiro tempo, sim, aí desandou geral. Até lá, não. Isso, sobretudo no segundo tempo. Então, ele deveria fazer a reflexão. A diretoria fazer a sua reflexão também sobre as coisas que fez. Peraí, eu tenho tantos milhões, eu gastei quase 600, eu trouxe o Mikael, cara, eu não tô com um zagueiro, o Gustavo já não é mais o mesmo. Será que eu não precisava gastar um pouco mais com um zagueiro daqueles que fala assim, ó, eu tenho um baita zagueiro, enorme zagueiro, daqueles tipo... Um cara que é incontestável, pô, o Mikael não tá muito do nível que eu penso para clube, hein? O quanto de dinheiro que eu tenho. Você tem que fazer de você também. O seu Aníbal, puta, que droga, que M que eu fiz, hein, cara? Puta, eu não foi... O Emiliano, cara, eu fui expulso, eu dei 4 entradas, eu só tomei na 4ª, mas eu poderia ter sido expulso até antes. Ou seja, hoje deveria ser um dia de reflexão e até para a torcida também. Por que não? Para a Mancha também. E aí, rapaziada, o que a gente fez lá? A gente foi duro demais, hein? No seu... Tem jogo em casa na próxima semana. Que a gente vai... O marketing do Palmeiras hoje, sentar na mesa... metemos um DJ lá com aquele som alto, em vez da gente fazer um clima... Uma máscara de porco, em vez da gente fazer um clima já hostil pro nosso adversário, deixar a torcida xingar, a torcida gritar... A torcida não conseguia nem se comunicar entre elas, porque estava tocando Jorge Benjor, tocando não sei o que lá... Será que a gente fez certo? Outra coisa, o estádio, certamente no final de semana, não vai ter o mesmo público, né? Já se fala aí no público que é possível ser baixo e tal. Será que a gente não podia... É difícil não pensar fora da caixinha, né? Pô, a gente tem... A eliminação existia a possibilidade, certo? 1-0 contra. Ô, gente, e se a gente fazer um casadinho? Vamos cobrar um valor, vale o ingresso para os 2 jogos. Se der uma M na 4ª, a gente tem um estádio lotado para recuperar contra o Ceará. Mas é difícil pensar nisso antes, né? As pessoas não pensam. Mas daí é para fazer. Faz o ingresso valendo para os 2 jogos. Você, no mínimo, deu problema ou deu tudo certo, você tem de novo o estádio cheio contra o Ceará. Mas ninguém pensa nisso antes. Mas faz hoje a reflexão. Será que não valeria ter feito a duplinha de ingressos para garantir de novo a recuperação do time, caso desse uma M na 4ª, como acabou dando? Então, acho que hoje deveria ser um dia de reflexão, sim, nesse contexto, cada um fazendo a sua, do torcedor, ao Abel, diretoria, o marketing, os jogadores, porque não foi uma pancada simples, foi uma pancada grande e o derby deixou claro, para finalizar, o tamanho que ele é. Então, toda vez que você escutar alguém falando, olha, porque Palmeiras e Botafogo tá uma grande... Palmeiras e Botafogo tá uma grande rivalidade. Olha, porque o Flamengo é o rival do Palmeiras. Isso é a maior cascata que você pode escutar na sua vida. Isso daqui é a rivalidade, essas consequências todas, essa hecatombe que está acontecendo com o Palmeiras, da gente ontem abrir o programa com o Palmeiras e hoje abrir o programa com o Palmeiras, é porque era o derby. Se tivesse perdido o Flamengo, talvez não seria 50% do que está acontecendo com o Palmeiras, reflexões, possibilidades. O Massa acabou de falar que o Abel vai sair, que a impressão e a notícia mas enfim, o sentimento dele e a notícia de hoje é que o Abel vai sair. Olha o tamanho disso daí. Será que se tivesse perdido o Flamengo, nem esse papo estaria rolando, ou esse sentimento, ou a reação da arquibancada? Eu acho que não. Então, deixou-se claro o tamanho desse derby para quem ficava com o papinho de que Palmeiras e Flamengo, Botafogo e Palmeiras, porque está com um pouco mais de dinheiro, o melhor momento e tudo mais. É só uma última reflexão aí. Boa, é importante, interessante. Agora, claro que o peso da crítica no estádio é maior, reverbera, como se disse, vai para o mundo e tal. Eu não sei se você fez isso no seu canal Raiz, mas existe alguma pesquisa, enquete, internet mesmo, que fala assim, você quer que o Abel fique entre palmeirenses? Não, que perguntar para mim, eu falo, não, tem que sair mesmo, porque para atrapalhar o time, sei lá. Mas entre palmeirenses, na comunidade palmeirense, o Abel é um cara que os palmeirenses não querem mais, a maioria?
Não, eu não fiz uma enquete. Tinha uma enquete no GE recente, né? É que aqui do GE é geral. Então pode estar o Vessone votando lá. Então, eu. mas é 88% da permanência dele. Antes do jogo? Antes do jogo. Não, é. Agora Depois, sim, É que ele agora tá eu não falando fiz. é depois, né? Eu não fiz. Mas vocês não acham Eu que não fiz. É que, veja, Até nessa linha de Sabe reflexão aqui do Vessone, não era alguém do Palmeiras fazer uma pesquisa? não. Entre a torcida? Lá dentro não tem essa conexão com aqui fora. Não, mas não é é uma ideia Não estou discutindo a sua minha? ideia. Não, estou dizendo que dentro do clube não tem essa conexão com o externo. Tanto no quem que o som é alto. É um Nem negócio- quer ter, né? Nem faz questão. Nem faz questão de ter. Talvez agora, quer dizer, começou a fazer questão de ter depois que a grita, ingresso caro, né? Eles começaram a perceber que até para quem patrocina o clube, para quem está dentro do clube, ter o Allianz Parque com 10 mil lugares vazios não é interessante. Então, aos poucos... Lanchonete, você tem tudo ali para movimentar, óbvio. Pô, pelo amor de Deus. E é do Palmeiras Claro. neste dia, né? Então, assim, isso começa a caminhar. A questão do Allianz Parque violento, brigas, em 99, eu já estive milhares de vezes em arquibancada, já vi isso, o papo, o nego dando tapa, por causa de um gosta do Pires, o outro gostava do Mococa, e a coisa arrepiava mesmo, tá? O Palmeiras é um pouco assim. A guerra de arquibancada com o Chico Lang vai... Né? Que é o pessoal da numerada, né? Que é uma coisa que virou marca, né, do Palmeiras, acabava o jogo e saía todo mundo gritando. Já sempre existiu essa pinimba, e ela está mais clara agora, por causa também do preço do ingresso mais caro, porque do lado da Central Leste, onde ficam as pessoas com mais condições, ou cadeira cativa, existe um olhar diferente para o trabalho do Abel. A Central Leste é a da W Torre, aquelas cadeiras da W Torre, não é? Não é. Geral. A geral... Não, a cadeira da W Torre é espalhada por todos os setores. Mas né? esse setor, ele é mais crítico ao Abel? Ou Não, ele é mais... mais complacente? Ele entende... ele gosta mais, Certo, ele está perfeito. mais dentro, né? Certo. E aí, cara, esse mise-en-scène, essa pantomima toda, voltando para a sua pergunta, né? As pessoas que se manifestam mais são aquelas que querem fora Abel. Sim. Certo? Como sempre, né? Como sempre, exatamente. Mas começa a ter também uma certa questão de que tá caindo um pouco a ficha de que, olha, acho que foi um exagero o que aconteceu, né? Então você vai ter um outro lado aí que vai olhar para isso também. Então não dá para dizer, não posso dizer aqui que é 100% contra, 100% a favor. O que dá para dizer é que realmente foi uma coisa muito marcante, muito dura. Felipão já foi xingado, Luxemburgo já foi xingado. Na história do Palmeiras isso não é algo inédito, né? Jogadores, inclusive, jogadores históricos foram xingados. É que jogador é mais... O jogador vai da fase, né? Melhor aqui, melhor ali, tá perdoado, vem cá e tal. Mas a representatividade, né? Tudo que o Abel representa, por conta de tudo isso que eu falei, de todos os argumentos que ele usa para defender o clube como gestão, Abel, Leila, foi bem pesado,